Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu só queria pedir a gentileza de só mais um pouquinho de som para mim. Mas o som tá bom, é a minha voz mesmo que tá desgastada. Se puder, só essa caixa aqui, só para facilitar um pouco para mim. Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 1. Gente, a mensagem de hoje à noite é um feijão com arroz. Eu estava folheando a Bíblia ali e eu fui para umas 5 mensagens diferentes. Só que eu fiquei pensando, né, um encerramento, vou trazer uma mensagem um pouco mais elaborada. Mas Deus falou fortemente comigo: fala da minha presença, e ela vai ser suficiente. Vamos lá, versículo de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Atos 2 é o marco zero. Foi aqui que tudo começou. O Espírito desceu para nunca mais voltar. Segundo um teólogo chamado William MacDonald, Atos 2 é um milagre. A vinda do Espírito Santo envolveu um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. O Espírito desceu. Só que o Espírito desceu porque Jesus subiu. Na verdade, essa era a condição primária para a descida do Espírito Santo. O próprio Jesus, enquanto estava na terra, em João capítulo 16, versículo 7, disse: eis que vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Essa era a condição. Quando Jesus liberou essas palavras, falando para eles da necessidade que ele tinha de regressar aos céus, de regressar ao Pai, essa notícia não foi bem digerida pelos discípulos, até porque eles estavam andando há 3 anos e meio com Jesus.
Eles nunca viram tanto milagre, tanto amor, tanta ternura. Só que Jesus disse: eu vou embora. O coração dos discípulos ficaram tomados pelo medo, atemorizados, preocupados, pensando: e agora? O que faremos? Como viveremos? Para onde iremos? Até que no Evangelho segundo João, capítulo 14, Jesus libera alguma das palavras mais lindas do Evangelho: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa palavra outro, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. A palavra outro no grego chama-se allos, que significa outro da mesma espécie, outro do mesmo tipo, outro da mesma essência. Então o Espírito Santo não é mais, e também o Espírito Santo não é menos. Ele é outro do mesmo tipo. Jesus estava dizendo: se eu curo, Ele cura também. Se eu batizo, Ele batiza também. Se eu renovo, Ele renova também. Se eu transformo, o Espírito Santo transforma também. É por isso que eu digo a vocês que nós não podemos negligenciar a pessoa bendita do Espírito Santo. Não diminuamos a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo não é um fluido. O Espírito Santo também não é um arrepio. E o Espírito Santo também não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus, habitando no meio da sua igreja. Jesus prometeu a eles: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Ok. Só que quando a promessa do Espírito foi liberada, para que os discípulos e quem a quisesse receber tivesse acesso à promessa, eles precisavam estar enquadrados em 3 condições. Os discípulos estavam ou precisavam estar condicionados em 3 características simples para receber a promessa do Espírito Santo. A primeira: eles precisavam estar em Jerusalém. Tanto que Jesus disse por 2 vezes: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus disse que era necessário ficar em Jerusalém, Ele estava estabelecendo um limite. Jesus estabeleceu uma geografia para o avivamento. Só que essa restrição não era uma punição, mas era uma proteção. Porque antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele enviaria o Espírito à igreja. Porque antes de Deus te enviar, Ele vai te encher. Antes de Deus te usar, Ele vai te encher.
Isso era um limite. E Deus sempre trabalhou através dos limites, desde os primórdios da humanidade. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus disse: de todos os frutos que há no jardim, comereis livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela você não pode comer, porque quando comerdes, certamente morrerás. Limite. Agora entenda, o Espírito Santo era uma promessa feita desde os profetas do Antigo Testamento, como Joel: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que Jesus deixa claro que só recebe promessa quem respeita os limites. É por isso que você não deve ultrapassar o sinal vermelho dos céus. Se Deus mandou você não falar, não fala. Se Deus mandou você não tocar, não toca. Se Deus mandou você não ver, não veja. Porque se você estiver disposto a respeitar os limites que Deus te põe nessa terra, você receberá o poder ilimitado do Espírito Santo dos céus. Esse negócio de ficar em Jerusalém era tão importante, que quando Jesus ressuscitou, ele fez 10 aparições, em um espaço de 40 dias. Só que no dia da ressurreição, o maior dia da história, Jesus vai atrás de 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, estavam fugindo de Jerusalém e indo para uma cidade chamada Emaús. O engraçado é que Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Para um povo que costumeiramente andava muitos quilômetros por dia, 11 quilômetros não era nada. 11 quilômetros era perto. Só que Deus não chamou os discípulos para ficar perto. Deus chamou os discípulos para ficar dentro. Deus não chamou os discípulos para ficar do lado. Deus chamou os discípulos para ficar dentro. E a Bíblia diz que esses 2 discípulos saíam de Jerusalém e iam para a cidade chamada Emaús. E se você preparou o primeiro glória, é agora. A palavra Emaús no hebraico chama-se Ramat, que significa lugar de águas quentes, lugar de águas ferventes, ou lugar de águas termais. Parece um bom lugar para fugir depois de um final de semana caótico em Jerusalém. Mas quem sai de Jerusalém em busca de águas quentes, corre um grande risco de perder águas vivas. Vamos lá. Quem sai de Jerusalém em busca de águas quentes, corre um grande risco de perder as águas vivas. Por quê? Água quente aquece somente o corpo, mas águas vivas refrigera a alma. Águas quentes vêm de fora para dentro, mas águas vivas, foi o próprio Jesus quem disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os discípulos caminhavam para Jerusalém, e a Bíblia diz: e o próprio Jesus se pôs ao lado deles. Só que os olhos dos discípulos estavam como que fechados, e eles não conseguiram
perceber que era o próprio mestre. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes, cabisbaixos? Por que vocês estão assustados? Eles disseram: vocês são peregrinos em Jerusalém? São visitantes? Você não ficou sabendo do que aconteceu? Um homem bom, poderoso em obras, chamado Jesus de Nazaré, foi crucificado injustamente. E eles estavam pensando: se fizeram aquilo com um mestre, imagine o que vai acontecer com os seus discípulos. Uns estão escondidos dentro de casas, e nós estamos saindo de Jerusalém. Acabou para nós. E a Bíblia diz que Jesus começou a pregar para eles, desde Moisés até o tempo presente. Sabe o que é engraçado? Jesus ali era o pregador e a própria pregação. Jesus era o mensageiro e o conteúdo da mensagem, o profeta e o cumprimento da profecia. Mas é agora, a Bíblia diz que quando chegaram perto da cidade, Jesus fez como quem ia mais adiante. Só que os discípulos já estavam com o coração queimando, olharam para ele e disseram: fica mais um pouco. Como diz aquele louvor mais antigo: fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai sem o antes te falar. Como tu és maravilhoso, a tua presença inundou. E eles disseram: fica mais um pouco com a gente. Jesus não recusa convite. Eu vou. Eles entraram numa casa e a mesa estava posta. Isso aqui é para quem está em espírito, hein? Isso aqui é para quem está em espírito. A mesa estava posta, e a Bíblia diz que quando Jesus levanta o pão e, tendo dado graças, os olhos dos discípulos abriram. É Ele. Eu só vou falar uma vez. No caminho o coração queimava, mas à mesa os olhos abriam. Mas por que os olhos abriram somente na hora que Jesus levanta o pão e parte? Porque só quem já sentou na mesa com Jesus sabia como ele partia o pão. Se você não receber essa palavra, eles estavam na mesa e eram 2 discípulos. Quantos discípulos? Eram quantos discípulos? Só que a Bíblia fala o nome de um, mas não fala o nome do outro. O nome de um era Cleopas, o nome do outro a Bíblia não fala. O nome de um, Cleopas. No nome do outro, a Bíblia nem toca no assunto. Mas sabe o que é engraçado? Os 2 sentaram na mesa para comer com Jesus. Porque na mesa de Jesus senta quem tem nome e quem não tem. Na mesa de Jesus senta famoso e senta anônimo. Na mesa de Jesus senta rico e senta pobre. Na mesa de Jesus senta grande e senta pequeno. Então a questão não é se você pode sentar. Na questão é se você tem fome e sede para sentar nessa mesa, para se alimentar. A graça de Jesus nivela o ambiente. A graça de Jesus é tão maravilhosa que ela nivela o ambiente. Sabe o que é engraçado? Jesus entrou em Jericó e ele opera 2 milagres, Bartimeu e Zaqueu. Só que para Bartimeu Jesus disse: levanta depressa. Para Zaqueu Jesus disse: desce depressa. Para Bartimeu, levanta depressa. Para Zaqueu, desce depressa. Eu vou falar até. Para Bartimeu, levanta depressa. Para Zaqueu, desce depressa. E deixa eles no mesmo nível. Porque lá fora pode ser empresário, lá fora pode ser deputado, lá fora pode ser famoso, mas aqui dentro é servo e só. Eita!
Espírito Santo tomou a minha boca aqui agora para liberar uma profecia. Os discípulos estavam saindo de Jerusalém com o coração triste, na dor da sexta-feira. Mas quando eles sentaram na mesa com Jesus, os olhos se abriram e eles voltaram para Jerusalém com a promessa do domingo de manhã. Levante as mãos assim, levante as mãos. Você estava preso na dor da sexta-feira, mas se esqueceu da promessa do domingo de manhã. E eu profetizo, você veio aqui para contar a história triste da sexta-feira, mas vai voltar para casa para contar a história do domingo de manhã. Ele ressuscitou. Volte para Jerusalém. Primeiro, para receber a promessa, era necessário ficar em Jerusalém. Só que a segunda, não menos importante, para receber a promessa do Espírito Santo, eles precisavam estar em constante oração. É agora. Atos capítulo 1 diz: e perseveravam unanimemente em oração e súplica. Foram 10 dias dizendo: vem Espírito, sopra Espírito, enche Espírito, desce Espírito, toma Espírito. Sem a tua presença nós não somos nada. A oração é questão de vida ou morte. Ou nós suplicamos ou nós perecemos. Eu posso falar? Não existe na história da humanidade avivamento que não surgisse através de profunda oração. Posso ler? Posso ler? John Wesley orava das 4 às 10 da manhã, ganhou 5 milhões de almas. São os irmãos dele. Charles Finney orava das 4 às 8 da manhã, ganhou 6 milhões de almas. Dwight Lima Moody orava das 5 às 11 da manhã, ganhou 6 milhões de almas. Billy Graham orava das 4h30 às 9 da manhã, ganhou 5 milhões de almas. Evan Roberts orava a madrugada inteira, e em um ano ele ganhou o país de Gales inteiro para Jesus, porque o nível da sua sede revelará o tamanho do teu ministério. Quem está disposto a orar até que o céu se abra nessa noite? Eita! Oh! Meu corpo arrepiou aqui. Deus não unge multidões, Deus unge corações quebrados pela oração. Porque não existe avivamento sem agonia. Avivamento nasce da dor, da renúncia e da rendição. Sabe qual é o problema? Muitos querem unção, mas poucos querem pagar o preço dela. Querem fogo sem levantar altar, poder sem lágrimas nos olhos, impacto sem intimidade. Ei, avivamento custa caro, e o preço é pago com boca no chão, no pó, em súplica, dizendo: enche Espírito. Posso falar? É nítido quando uma igreja ora. É nítido quando os jovens oram. É nítido quando uma igreja ora. O culto é leve.
O Espírito passeia. Quando uma igreja ora, o negócio flui. Quando uma igreja ora, não é o pregador que joga fogo na igreja, é a igreja que joga fogo no pregador. Só que eu vou falar, uma igreja que ora sabe quando o pregador não ora. Uma igreja que ora sabe quando o cantor não ora. Uma igreja que ora sabe quando o líder não ora. Os pregadores, irmão, como eu disse de manhã, agora só querem filosofar. Só que aí Deus falou comigo: um crente de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Meu Deus do céu. E eu vou falar, quando não há unção nos púlpitos, há morte aí no banco. Porque quando o pastor voa, a igreja corre. Quando o pastor corre, a igreja anda. Quando o pastor anda, a igreja senta. Quando o pastor senta, a igreja deita. Quando o pastor deita, a igreja dorme. Quando o pastor dorme, quando o pregador dorme, quando o líder dorme, a igreja morre. Só que Deus vai nos despertar. Vocês creem que eu estou debaixo de uma autoridade profética aqui? O Espírito Santo vai te acordar no meio da madrugada. Eita, só os jovens se colocaram de pé ali. E quando você acordar de madrugada, não tente voltar a dormir. Será o Espírito Santo dizendo: eu quero te encontrar no mistério da... Quem pode, levante a mão e ora a Deus por 30 segundos aí. Meu Deus, eu vi glória a Deus ali de jovem que está de pé. Tem mão levantada ali, mão levantada aqui. Eu profetizo, está vindo um tempo de fome e sede sobre nós. Mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede pela presença do Espírito Santo. Chama ele. Meu Deus, é a primeira vez que eu peço, é a primeira vez. Segura na mão de quem está perto de você, segura. Aleluia. Olha para ele, olha para ela e diga: você vai acordar de madrugada, mas não tente voltar a dormir. Será o Espírito Santo te convidando, porque Ele quer te revelar os mistérios escondidos. Alamaia, choramai. Deus quer te dar mensagem que Ele não deu para ninguém. Deus quer te dar louvores que Ele não deu para ninguém. Receba uma unção nova, azeite fresco. Ei! O Espírito Santo está passeando no nosso meio. Ele diz: me chama que eu desço, me chama que eu passeio, me chama que eu te encho. Ei! Mas, aleluia. Aleluia.
Meu Deus, meu corpo está arrepiando aqui da planta dos pés até o alto da cabeça. E Deus colocou uma palavra na minha boca, eu vou liberar. Desse congresso Deus vai levantar uma nova geração de profetas, de tangedores, de pregadores compromissados com a palavra, cheio de graça e de verdade. Olha aí, Jesus. Oh. Terceiro. Oh. Meu Deus. Vai passar uma labareda de fogo aqui. Seja tabai chocamaias, tebacanosse apacalaxéria. Tá. Seja tomado pela glória. Meu Deus, eu estou tentando voltar a pregar. Amachura calamandassia manchora mais. Terceiro, para receber a promessa do Espírito Santo, e não menos importante, eles precisavam estar juntos. Minhas irmãs, o Espírito não desceria individualmente. Por exemplo, vai descer o Espírito na casa de Pedro, o Espírito vai descer na casa de Tomé, o Espírito vai descer na casa de André. Não. Eles precisavam estar juntos. Então eles não estariam somente reunidos, mas unidos no mesmo propósito. Uma só oração, um só coração, um só coração, uma só oração. E eu vou falar e agora a glória diminui, porque o Espírito Santo não desce quando a igreja está dividida. O Espírito Santo não desce quando um está tentando matar o outro. O Espírito Santo não desce quando um tosse. Ah, tomara que dê errado. Faz até figuinha, macumba gospel. E eu vou falar, quando a competição se estabelece, o Espírito Santo é o primeiro a ir embora. Aí, pastor, isso aqui é fantástico. Tem gente que acha que a graça é mais fácil do que a lei, não é? Tiago, se tu não der pelo menos uma estrelinha agora, Tiago, no mistério, se tu não der pelo menos uma voadora na cara de Satanás, isso daqui pulando aí, ó. A graça nunca foi mais fácil do que a lei. Pelo contrário, é mais difícil. E eu vou te falar, no Antigo Testamento Deus fala sobre união. Tanto é que o salmo conhecido diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em...
Tá bom. Só que quando chega o tempo da graça, Jesus não fala sobre união. Jesus fala sobre unidade. É só ler a oração pela igreja futura. Jesus disse que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então não é união, é unidade. Se vocês não der um pulo da cadeira agora para grudar nesse... Qual é a diferença de união para unidade? Vou te falar agora. União é um saco com batata. E unidade é um purê de batata. É só os irmãos. Não, eu vou falar para os irmãos aqui desse lado. União é um saco com batatas. E unidade é um purê de batata. Olha para quem está perto de você e diga assim: a gente não está só junto. Fala, a gente está misturado. Vai cair hoje todo espírito de competição. E não importa se você não vai com a cara do outro. É só um Deus, é uma só fé, é só um céu e só uma igreja. Levante a mão para o céu, levante. Levante a mão para o céu. Está caindo por terra todo espírito de competição, de contenda, de individualidade. E Deus vai colocar os que choram com os que choram, os que se alegram com os que se alegram. É aqui, ó. Assim, ó. É assim, ó. Ei! Deus vai colocar pessoa do teu lado que não critica o teu jeito de adorar e que não fica chateado se você tem oportunidade de estar crescendo, mas ele vai caminhar de mão dada dizendo: eu vou subir para o mesmo céu. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Xereba calabaia. Quem vai? E cumprindo-se, por favor, me dá um pouco de retorno, não estou aguentando. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do... Porque avivamento não pode ser fabricado na terra. Avivamento não pode ser ensaiado, fabricado, produzido. Avivamento é um fenômeno celestial. Sabe qual é o problema? A palavra que nós mais ouvimos nos últimos dias é autoajuda. Tem filme que fala de autoajuda. Tem palestras de autoajuda. Tem livros de autoajuda. E tem até pregador coach que prega autoajuda.
Só que Atos 2 não é autoajuda. Atos 2 é ajuda do alto. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Nós estamos confundindo os prédios com os andames e os andames com os prédios. Sabe qual é o maior inimigo do avivamento? Aquilo que parece o avivamento. Sabe qual é o maior inimigo do fogo de Deus? O fogo estranho. Mas não confunda evangelho com coach. Não confunda transformação com emocionalismo. Porque Jesus não quer te dar uma vida melhor. Jesus quer te dar uma nova vida. E está misturando tudo. Está tudo misturado. E eu vi um negócio que cantou gospel, quer cantar música secular. E cantou secular, agora quer cantar música gospel. Aí pregadores querendo ser coaches emocionais e coaches motivacionais querendo ser pregador. Adivinhadores agindo como profetas e profeta agindo como adivinhador. E a gente está no meio de um fogo cruzado perguntando: o que é avivamento? Será que é fogo mesmo? Tem que vir do alto. Se vocês não derem uns 1000 glória agora. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam sentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Se vocês não pegar, se vocês não vier comigo aqui agora, é fogo. Línguas repartidas como que de fogo. Cantora, isso aqui é para quem está em espírito. Existem 4 forças que regem a terra. Quantas forças? Quantas forças? Terra, vento, água, fogo. Terra, vento, água, fogo. 4 forças. Terra, vento, água, fogo. Aí Deus aparece e faz o homem do pó da terra. Eu já tenho um. Aí ele sopra. Aí já tem terra e já tem vento. Aí a ciência descobriu que 70% do corpo humano é água. Aí já tem terra, já tem vento e já tem água. Só faltava um elemento. Aí vem João Batista no deserto da Judeia: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Posso descer aqui, pastor? Posso descer? Eu quero ouvir de perto. Cadê os vasos que se apresentam nesse... Chama eu navegarei. Espírito. E enche-me de novo. Diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo.
enche-me de novo. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Sentindo o cheiro de batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai reger um coral de línguas estranhas agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Olha a nuvem de glória pousando aqui. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Só para quem está em espírito, só para quem está em espírito. Deus sempre se revelou através do fogo. Ele selou a sua aliança com Abraão no meio do fogo. Ele apareceu a Moisés numa sarça pegando fogo. Ele conduziu o povo do deserto em uma coluna de fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando Moisés consagrou o templo, Deus responde com fogo. Elias subiu em um redemoinho cercado de carros e cavalos de fogo. Deus é como uma coluna de fogo ao redor do povo. Deus é fogo, o trono é fogo, a palavra é fogo, os seus ministros são labareda de fogo. Jesus batiza com fogo e o Espírito desceu como labareda de fogo. Então recebe fogo aí, recebe. Pega fogo aí, pega. Recebe fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Mais forte, mais forte, mais forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Meu Deus, meu Jesus amado. E ali adorarei. Segura. Alemácia, choramáquema. Amai. Ei. Se põe de pé aí, se põe de pé, por favor. Se põe de pé, por favor, se põe de pé. Meu Jesus amado. Ela é macia, chora mais.
meu corpo é mais. Macamanda papachora kamatora kalasia. Lama canasa mancho papara caminasia la choraka. Já prepara aí, minha irmã, que a gente vai adorar com força aqui. Só que eu preciso encerrar aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 14. E Pedro, pondo-se em pé com os 11. E Pedro, pondo-se em pé com os 11. Porque quando o Espírito desceu, estava todo mundo sentado. Só que quando o Espírito desceu e encheu, Pedro se colocou de pé com os 11. Porque o Espírito desce para a igreja se levantar. O Espírito desce para a igreja ficar de pé. Então, Deus não quer te encher para ficar esquentando o banco. Se Deus te encher, Ele também quer te usar. Não, chega de crente vampiro, que só aparece na ceia para beber o sangue do Cordeiro e nunca mais. Não, o Espírito quer te usar. Por quê? Porque o Espírito Santo é um Deus de movimento. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... A palavra poder no grego é dunamis. E a ramificação na língua portuguesa é dinâmico. Dunamis, dinâmico. O que é dinâmico? É algo que está em constante movimento. Quando você pede um Uber em dia de chuva, você olha, R$10. Olhou depois de 2 minutos, R$13. Olhou depois, volta para R$8. Olhou depois, R$15. Por quê? Está dinâmico. Muito pedido para pouco carro, o preço fica em movimento. E Deus sempre se movimentou. Lá na criação, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Aí Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É rio, não é lago. É rio, não é represa. É rio, não é bacia. É rio, não é poço. Olha para pelo menos 3 e diga: água parada dá dengue, viu? Fala para pelo menos 3: água parada dá dengue, viu? Foi Paulo que disse a Timóteo: eu não te dei espírito de temor e de covardia, mas eu te dei espírito de ousadia. Meu Deus, quem está com o coração disponível aqui? Então feche os seus olhos. Vem para cá, cantora, vem para cá. E os músicos, os cantores também vão te acompanhar. A gente vai adorar com força aqui agora. Você canta amanhã? Você canta amanhã? Não? Então pode ficar rouca aqui hoje. Mas vai dar lugar aqui. Se tiver uns 5 com a gente aqui, esse congresso vai entrar para a história. Será que tem? Tem 2 ali, ó. Eita, tem 3 ali, ó. Tem 4 ali, ó.
feche os olhos carnais, abre os olhos espirituais. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história já não viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos. Oh, aleluia! Esperando o louvor tocar. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Sem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer A história já viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez até que o Senhor venha. Eu vou gastar a vida diante do teu altar. Segura. Jesus falou comigo aqui: eu quero tomar os meus vasos. Eu quero usar os meus vasos aqui essa noite. Eu ia chamar para vir aqui na frente, mas como a igreja está muito cheia, Deus me deu um direcionamento aqui. Deus quer usar os vasos aqui. É só quem veio para fluir. Eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, você vai procurar alguém aqui e vai dar um abraço nessa pessoa. De preferência,
Que esse abraço seja em alguém que você tem intimidade. De preferência que sejam homens abraçando homens, mulheres abraçando mulheres. A não ser que você tenha intimidade com a pessoa, seja seu irmão, sua amiga, seu esposo, seu filho. Sidney, eu vou abraçar, eu vou fazer o quê? Você vai fazer o que o Espírito Santo te conduzir. É no 3, hein? Se for para orar, você vai orar. Se for para chorar, você vai chorar. Se for para entregar o que Deus está mandando, você vai entregar. Se for para pedir perdão, você vai pedir. Se for para liberar perdão, você vai liberar. Mas alguma coisa você vai ter que fazer. Parado você não vai ficar. E Deus está falando comigo aqui agora, que no poder do abraço, demônio vai cair por terra. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Haverá renovo na casa. Ansiedade vai cair, depressão vai cair, síndrome do pânico vai cair. Espírito da morte vai bater em retirada. O Espírito Santo está descendo com dons espirituais aqui. Espírito de profecia. Eu digo, o Espírito Santo está passando aqui. Eu digo 2, se prepara, porque a casa vai ser tomada. Eu digo 3, procura alguém, procura alguém. Procura alguém. Procura alguém. Fere meu coração com uma ferida de sede. Vai, vai, vai. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de sede. Fere meu coração, Meu Deus. ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Meu Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu. Meu Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor Olha aí. venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa. Sombra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama. Sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Oh,
marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser fogo. Eu precisava ser, precisava ser, eu precisava ser. A porta da salvação abriu aqui. E o Espírito Santo vai chamar os que são seus. Porque você não veio porque quis. O Espírito te trouxe. Eu tenho um chamado à salvação. E esse chamado tem 2 endereços. E quem vai te chamar é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e da verdade. O primeiro endereço é para você que não é crente. Já até foi numa igreja ou outra. Já até frequentou uma igreja ou outra. Mas nunca declarou que Jesus é o Senhor da sua existência. E o segundo endereço é para você que já foi crente. Já sentiu isso aqui, ó. Já viveu isso aqui, ó. Já teve intimidade, já teve. Mas você esfriou. Caiu, pecou, se distanciou. Só que hoje Jesus está te chamando. Cadê a primeira pessoa que vai vir aqui, que deseja aceitar a Jesus, ou se reconciliar com Ele aqui nessa noite? Ah, mas a igreja vai pular de alegria quando te ver. Corre para os braços daquele que te amou primeiro. Chegou a primeira aqui, ó. Ah, eu vou falar de novo. Chegou a primeira aqui. Chegou a segunda ali. Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Corre para Jesus. Eu estou te esperando aqui na ponta do altar. Jesus quer perdoar os seus pecados. Ele quer te lavar com sangue. Ele quer escrever uma nova história. Corre para Jesus. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Jesus está trazendo, mas vai vir mais. Chegou mais uma aqui, mas vai vir mais. Aí na galeria, corre para Jesus. Vem, 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 vem.
Jovens, bem baixinho não. Jovens, eu preciso de vocês agora. Eu preciso de vocês. Eu creio que não vai sobrar ninguém. Jesus vai salvar. Jesus vai transformar todos quantos estiverem aqui, que precisam dessa transformação. Mas saiba de uma coisa: nessa hora o diabo coloca medo, vergonha, culpa, receio, porque o diabo não quer perder ninguém. Mas sabe como é que isso é quebrado? Quando a pessoa percebe que não está sozinha. É um só coração. Então eu preciso de vocês. Se tem jovens aqui cheios do Espírito Santo, vocês vão me ajudar a ganhar uma vida para Jesus. A gente vai adorar com um refrão aqui. Nós vamos adorar. Mas se tiver um jovem missionário aqui, evangelista, se tiver um jovem cheio do Espírito Santo, você vai atrás de alguém que ainda não aceitou Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e gentilmente vai dizer a essa pessoa: você quer que eu vá com você lá na frente? Deus me colocou aqui para te ajudar. Será que tem alguém que pode me ajudar a ganhar mais uma vida para Jesus? Eita, já tem uma aqui, ó. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Jesus. E eu descendo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Salva mais, Senhor, salva mais. Onde só o Senhor e eu vem, jovem, desfrutamos o momento. Eu estava te esperando. Te amo, meu papai. Vem pra Jesus, vem. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou